Eu sou o Juan, contador da Fortes Contabilidade. A gente vai começar agora, um a um, do Doutor Contábil Podcast. Uma conversa com objetivo em gestão, riscos e decisões inteligentes. Hoje estamos aqui com o Lucas, da Pedroso Financial, especialista em proteção de seguro financeiro para empresário. Seja bem-vindo, meu caro. Uma ótima noite, Juan. É um prazer estar aqui presente hoje para estar contribuindo um pouco do meu conhecimento e estar compartilhando aí algumas práticas do mercado e explicar um pouco do meu trabalho. Perfeito, meu caro. Vamos lá. O que te levou a trabalhar com seguro financeiro? Então, eu já trabalho no mercado de capitais há mais de 10 anos. Eu comecei em uma cooperativa, melhor aprendiz, iniciando com básico e simples, e fui crescendo dentro da minha carreira. Trabalhei em bancos grandes, na parte voltada à alta renda, e em 2023, realmente foi o gancho onde me deu um propósito para estar fazendo algo a mais com o meu conhecimento e também com empresas ao meu redor, né? Mas em 2023, a minha esposa ela foi diagnosticada com câncer de mama. No mesmo dia onde a gente estava indo para casa se arrumar, que eu tinha a apresentação do meu TCC, ela acabou encontrando algo próximo da mama, onde imaginou que pudesse ser um cisto, algo nesse sentido, que já era algo de genética da família, né? Uhum. A tia já teve, a mãe já teve, então era um risco eminente ali para ela. A partir daquele momento, começou-se toda a confusão. Ela foi atrás da orientação e 30 dias depois, a gente já tinha diagnóstico, já tinha começado a fazer o tratamento e já estava iniciando aí essa recuperação. Porque dentro de 30 dias, para a gente meio que conseguir resolver tudo o que precisava, teve que pagar plano particular, a gente teve que pagar, enfim, exames, teve que pagar consultas, tudo realmente saindo do nosso bolso. Para o quê? Para que o mais rápido possível a gente pudesse se lidar com aquela situação, porque ela tinha 22 anos, eu tinha meus 23 anos, a gente não tinha nenhuma proteção financeira. Naquele momento que a gente tinha era aquele seguro coletivo da empresa, né? Só Sim. que esse seguro, infelizmente, ele não é um planejamento completo. Então, quando a gente realmente entendeu melhor a situação, a gente teve que começar a atuar dentro disso. E aí começa-se então toda essa confusão, né? O Imagino. câncer dela estava em estágio 4, então a gente ficou bem assustado de início, né? Infelizmente a mãe dela já faleceu devido a essa mesma doença, então mesmo que ela fosse nova, a gente pelo menos via o lado positivo, que ela tinha saúde, que ela tinha força, para a gente realmente conseguir fazer aí Vencer, o né? melhor e vencer, né? Porque é uma luta extremamente desafiadora. Porque todo dia é um novo dia, todo dia a gente precisa buscar força, e com certeza hoje, quando eu faço o que eu faço, entrego propósito dentro do meu trabalho, é realmente para poder entregar a proteção, porque eu passei isso diante daquela situação. Tu tem, vamos dizer assim, tu sentiu na pele, Eu senti na né? pele, E aí hoje tu consegue trazer essa solução para que outras pessoas não passem pelo que tu exatamente. passou, né? Eu já trabalhava há mais de 10 anos em instituição financeira, estava lá trabalhando num banco, né? E daí eu tive a oportunidade de conhecer um pouco a MetLife, né? E nisso que eu tive a oportunidade de conhecer a MetLife, dentro de um ano, eu tive a oportunidade também de ingressar com eles. Então, começar a trabalhar com o quê? Com um propósito, que para mim estava muito claro, que eu precisava realmente garantir que pessoas que passassem por situações que eu passei, não exatamente a mesma situação, mas outros imprevistos, né? Pudessem ter um planejamento completo para isso e que eu pudesse também ter um retorno, um reconhecimento de acordo com isso. Porque hoje, quando a gente fala de mercado de capitais, a gente está acostumado ali no banco, a gente tem um padrão de vida, a gente tem uma realidade. E tu sai dessa realidade, tu vai empreender, é ser jogado aos leões. Só que, claro, só os fortes e que vivem com um propósito conseguem manter firme Persistência, aí né? e manter a persistência. Que assim, o Exatamente. cara que é empresário, ele tem que estar persistindo todos os dias, né? Exatamente. Todo dia é uma luta, todo dia é um novo desafio, né? E a gente precisa ter saúde para a gente realmente conseguir levar essa situação à frente e E estar teve um vencendo. momento que tu sentiu assim, que tu percebeu que os empresários, eles negligenciam o seguro, a proteção? Exatamente no momento onde a minha esposa ela teve o diagnóstico. Porque eu, trabalhando em instituição financeira, tendo contato com a proteção financeira, eu nunca tinha pensado em uma proteção financeira para ela. E eu era CLT. Então, hoje, quando a gente faz essa comparação para empresários, eles também negligenciam porque a gente imagina que aquilo não seja prioridade. Aquilo não é algo imediato. É algo que nós estamos protegendo. É igual o seguro do carro, só que o seguro do carro a gente materializa um pouco mais. E às vezes falta essa conscientização do empresário para o que pode prejudicá-lo, né, em relação ao que ele está construindo, em relação aos projetos futuros dele. Não, bacana é que assim, você consegue olhar para si, você mesmo negligenciava, e aí tu pensa o seguinte, cara, eu estou negligenciando isso, vou trazer uma solução Uhum, para menos pessoas, né, passarem por isso. uhum. E na tua área de atuação, né, qual é o maior erro que tu vê os empresários cometendo? Olha, geralmente está voltada à parte de consultoria. Então, qual sentido que eu me refiro? É ter orientação necessária, realmente de acordo com a sua realidade, quando vai fazer uma proteção, quando vai fazer um planejamento, ou até mesmo quando vê a sua empresa crescer. Porque às vezes pensam fazer da forma autônoma, vamos dizer assim, né, de forma individual, procuram às vezes através de sites, pelo preço, ou outros tipos de planejamento, e falta um pouco dessa conversa. Tem um especialista, uma pessoa por trás, que consiga dar essa orientação para ele, pautado na necessidade que ele precisa. E aquela coisa não com visão só no
na venda, Exato, você tem aquela visão do propósito, exatamente. né? Então acho que isso é bem significativo no teu ramo, tá? Com certeza, porque hoje a empresa que eu trabalho, ela já está há mais de 150 anos no mercado. É uma empresa muito sólida que ela promete, ela cumpre. Então ela realmente faz acontecer o que se faz necessário. E hoje, quando a gente fala desse planejamento, a gente tem um planejamento completo, um planejamento pautado realmente para a realidade daquela pessoa. Então existem necessidades que às vezes a pessoa ela vai precisar atender, que com a devida orientação, ela vai tornar isso de forma mais clara e vai fazer um planejamento pautado para isso. Porque às vezes o risco dela não está pautado para uma doença, às vezes pode estar pautado para um acidente, nos riscos que ela realmente está presente no trabalho dela, na realidade dela, sabe? Perfeito. E na prática, né? O seguro financeiro para empresário, o que que seria isso na prática? Hoje, quando a gente olha a empresa, a gente olha toda a construção da empresa, a gente olha números, então, a gente vê quanto que de faturamento ela deu, quanto de despesa a gente teve, qual foi a parte para o pessoal, só que eles deixam Quanto precisa de fluxo de caixa? quanto que precisa de fluxo de caixa, exatamente. Só essa questão do dinheiro, do preço ali que tem, né? Do Uhum. valor. Só que quando a gente fala do seguro, como que ele entra de forma direta, ele está por trás de tudo isso. Então, por trás de toda essa empresa, por trás de todo esse negócio, da pessoa que teve a ideia inicial, está fazendo aquilo acontecer, o seguro está por trás daquela empresa. Então, hoje, quando a gente fala de um sócio, se ele vem a faltar na empresa dele, a gente sabe a realidade. A empresa ela não faz o mesmo movimento quando ele está presente. É diferente. Tem uma curvatura em relação a vendas, pode ter uma curvatura em relação aos compromissos que eles vão estar assumindo, porque ter uma pessoa gerenciando por trás faz total diferença para o negócio. E se ela falta, automaticamente o faturamento pode vir a reduzir ou pode ter impacto na própria empresa dele, e é importante ter algo que proteja isso também. Então, o seguro, ele entra exatamente nessa estratégia, para poder garantir que a empresa dele vá se manter, mesmo diante da ausência dele, e que depois, quando ele retornar, ele consiga estabilizar as coisas de forma mais tranquila. Porque, às vezes, um prejuízo financeiro, para recuperar, pode levar anos. Querendo ou não, você entende Sim, sim, melhor sem do que dúvida. eu nessa parte em relação a prejuízo Não, e financeiro, né? geralmente, assim, o cara chega a quebrar, né? Volta a ser CLT, depois lá tenta novamente. Eu já tive algumas situações assim, né? Uhum, exatamente, e fica com as dívidas no nome. Então, querendo ou não, fecha a empresa, mas às vezes fica com dívida, ou às vezes precisa estar acertando alguma coisa. Uhum. E se a gente for fazer a comparação, tu vai escalando uma empresa, tu vai ter uma despesa X e dívida, tipo, proporcionalmente naquele valor. E tu vai para um CLT, tu vai ter uma outra proporção de salário e tu vai ter uma proporção de dívida muito maior. Que às vezes não era a mesma realidade que tu tinha na tua empresa, Claro. né? Então, essa questão hoje, quando a gente fala que como o seguro ele entra para a empresa de forma estratégica, é realmente pautado para isso. Para que se der algum imprevisto por quem está por trás dessa empresa, ela possa se manter diante da ausência dele. E assim, do tempo de experiência que tu tens, né? Que riscos que eles não percebem? Quando a gente fala de imprevisto, cada um tem um imprevisto de acordo com a sua realidade. No caso da minha esposa, a gente tinha um risco, um imprevisto devido à doença, que era muito questão de genética. Né? Hoje a Genética, gente né? sabe que câncer, grande parte dessa questão do câncer, ele é mais pautada à genética. Então, hoje, quando a gente fala desses riscos onde eles estão inseridos, eles não entendem, é porque eles acreditam que a empresa deles, tudo que eles conquistaram até então, ela é imbatível. Então, é como se Mas, desse algum problema com vamos eles. dizer, uma empresa de pintura. O cara vai Hum, lá, ele sabe o risco de se pendurar num prédio, exato. né? Então, assim, tem N riscos que eles não levam em consideração, Uhum. né? Um motorista, o risco que ele pensa que é o seguinte, se acidentar, né? Sim, eles acham, No não, eu trajeto, dirijo de forma tranquila, de forma segura, não ando acima da velocidade, mas eles não imaginam que às vezes uma pessoa que está indo acima da velocidade pode perder o controle e bater no carro dele. Pode prejudicar e que ele fica afastado da empresa 30, 60 dias. A pessoa do prédio, ele pode deixar tudo muito bem amarrado. Mas se a corda tiver um problema e romper, ele vai acabar sendo prejudicado. Ou até mesmo a amarração que ele fez acabar soltando. Então hoje, quando a gente fala de um planejamento, as pessoas elas não estão preparadas para os imprevistos porque elas veem aquele plano como o único plano e como aquilo vai dar certo. Então hoje, quando a gente faz a contratação de uma eles proteção colocam todas as financeira, fichas, né? Faz um all-in, né? exatamente, um Fazendo... all-in. E é muito comum da nossa cultura a gente fazer esse all-in, de realmente colocar a cara, de fazer acontecer. Só que antes da gente fazer esse all-in, pelo menos a gente tem que ter o dinheiro que a gente vai conseguir bancar esse all-in, né? Uhum. Então esse all-in, quando a gente fala realmente, é ter essa proteção para que se der algum problema com o que ele está construindo, ele vai ter uma cobertura para poder sanar todas as necessidades dele. Então Perfeito. realmente, essa conscientização, a gente fala que é o all-in, que infelizmente hoje a maioria dos empresários tem. Toco todas as fichas. Exatamente. Mas vamos lá. Hoje o teu seguro, né? Ele protege só a pessoa ou a empresa também? Quando a gente fala do planejamento que eu ofereço, ele é só voltado para a pessoa que está por trás da empresa. De forma indireta, ele impacta na empresa também. Porque eu podendo proteger a pessoa que está por trás da empresa, isso vai ter influência para a empresa. Mas o meu planejamento é o empresário, é a pessoa Empresário. física que está por trás dessa empresa, né? Que controla toda essa parte do É o CNPJ. empreendedor, pessoal. Exatamente, o empreendedor. Então a gente faz essa proteção do empreendedor. Eu quero contratar os teus serviços. Como é que funciona o processo de diagnóstico? Quais indicadores que tu
que você analisa antes de estruturar um seguro para mim? Primeiro de tudo, é necessário uma conversa. Eu agendo uma conversa com um potencial cliente, entendo um pouco em relação à realidade dele. Se o perfil dele faz sentido, quais que seriam as necessidades hoje que ele precisaria atender, se ele tem filho, se ele não tem filho, se é casado, qual que é o planejamento dele para 5, 10, 15, 20 anos. Então, entender isso de forma clara, porque a responsabilidade financeira que ele tem pode ser diferente quando ele tiver um filho. Às vezes, se ele vem a faltar de forma prematura, certo? É importante que a gente tenha um planejamento para a faculdade, para a formação desses filhos dele. E quando a gente fala de formação, a gente pensa que é só faculdade, né? Só que na verdade a gente tem uma responsabilidade muito maior, porque é a responsabilidade de formar o nosso filho, a nossa filha para a vida. Então além da escola, ter programas extras, ter a questão educacional, participar de um esporte, uma atividade física, ter a estrutura necessária para poder proporcionar isso. Porque se não tiver um planejamento como esse, vamos dar um exemplo. Se a esposa precisar arcar com todos esses custos, correr atrás, infelizmente ela não vai ter a flexibilidade para poder tocar aquele negócio da mesma forma. Então, hoje, quando a gente fala desse planejamento, é necessário que tenha uma conversa diretamente com a pessoa, entendendo a realidade dela, que a gente fala que é análise de necessidades. Eu faço um planejamento pautado para aquilo e numa segunda conversa eu apresento e explico como é que funciona. Daí, se faz sentido para a pessoa, a gente já Certo. segue com a E proposta. tu utiliza quais indicadores? A renda dele, né? Quanto é que ele Uhum. tem de despesa mensal? Se ele se ausenta por 3 meses, Uhum. quanto que ele precisaria para um ano, né? Se ele se ausentar ou não tiver condições, né, se acidentar e ficar ausente, Uhum. Nesse para caso, conseguir entender. os indicadores que são considerados, primeiro, é a questão em relação à família. Se existem outras pessoas que dependem desse trabalho, se a renda dele é a principal da casa, se as responsabilidades principais são deles. Ok. Esse é o primeiro indicador, que é a parte da família. Então, realmente, como ele se situa hoje. Os próximos, daí a gente vai para a parte em relação à renda. Então, hoje, quanto que ele ganha, quanto que ele tem de despesa. A parte pautada para lazer. Então, quanto que ele disponibiliza para lazer. Pensando no quê? Em manter um padrão de vida dele. Então, não só os planejamentos em relação a um imprevisto, mas se ele precisar ficar 15, 30 dias afastado da empresa devido a uma situação específica, um acidente, um rompimento de ligamento, alguma coisa nesse sentido, ele vai ter um planejamento para isso também, para manter o padrão de vida. Também voltado à parte de investimentos. Então, a gente pode fazer um planejamento de sucessão patrimonial. Então, o que seria? Se acontecer alguma coisa com o responsável que está por trás ali, ele vier a faltar, vai ter um valor disponibilizado à família para poder arcar com todos os custos. Então, se ele tiver investimentos com valores muito altos, é importante ter um planejamento para isso também, para poder pagar todo o inventário e a família conseguir seguir com o planejamento dela. E também, claro, responsabilidade financeira. Então, se tem algum financiamento no nome dele, se esse financiamento ele tem um seguro prestamista, hoje que a gente fala, Uhum. se há um financiamento de imóvel, que a gente fala hoje que é o SFH, o SFI, né? Então, todos esses indicadores, tanto os econômicos quanto da estrutura dele hoje, da responsabilidade, são levados em consideração durante essa análise. E, claro, o último seria a questão de saúde. Então, hoje, quando vai fazer a proteção veicular, né, do seu veículo, o carro ele não pode estar quebrado, né? Se ele está quebrado, existe toda aquela vistoria que eles fazem. Da pessoa também não é diferente, então a gente precisa entender o estado de saúde da pessoa. Então, já teve câncer, ou tem um câncer pré-existente, alguma coisa assim, Sim. a gente esclarece isso na DPS, que daí é um outro documento, mas que também é levado em consideração. E aí sim, estando com o estado de saúde tudo certo, a gente segue com a proposta, a implementação. E eu queria, assim, ó, levantar aqui aquela situação de precisou fazer uma cirurgia, Uhum, né? Porque, assim, ó, quando o pessoal fala, né, de seguro, uhum, né, ainda mais o pessoal, seguro de vida, né, é uhum, muito relacionado ao seguinte, não, a pessoa morreu, né, vai ganhar lá um valor X, né? E o teu seguro é muito mais completo. E aí, gostaria que tu me passasse, assim, falasse um pouco sobre isso, sabe? Da uhum, questão da diferença um seguro de vida convencional para uhum. o teu seguro de vida. Hoje, quando eu faço essa comparação, né, a gente tem o seguro de vida, a gente tem a proteção financeira. Existe seguro de vida que as pessoas têm de forma cultural, né? Uhum. Elas entendem que é só para morte, que é só realmente quando vai acontecer alguma coisa lá na frente. Eu não vendo seguro de vida. Eu vendo a proteção financeira. Porque quando a gente fala sobre a proteção financeira, é um assunto totalmente diferente. Por quê? A gente está fazendo um planejamento em vida. Então, esse planejamento em vida, a gente tem alguns plus que a gente consegue ainda colocar. Um plano resgatável, ou mais focar na parte de proteção, né? Só que trazendo na parte de proteção, quais são os diferenciais hoje que a empresa ela consegue oferecer, que às vezes outras companhias do mercado não conseguem, né? Hoje existem companhias que também têm essas coberturas, mas a MetLife, pelo tamanho dela, pela proporção que ela tem, ela consegue garantir de forma muito mais fiel ao mercado, porque hoje o rating dela, quando a gente fala, ele é um rating double A, triple A. Então, o risco dela quebrar é muito pequeno.
Então, hoje, quando a gente traz essas proteções em vida, é importante que a seguradora, que a companhia onde você Tem uma esteja, credibilidade, né? tenha uma credibilidade. Exatamente. Porque passar por uma dificuldade, ainda ter dor de cabeça na hora que precisar acionar, não é o que eu gosto de proporcionar para o meu cliente. Quando a gente fala do atendimento consultivo, primeiro de tudo, a proteção financeira, tu tem uma pessoa por trás que sempre vai estar te ajudando. Então, vai estar te dando orientação, na hora que tu precisar fazer algum ajuste em relação ao teu planejamento, tu precisar complementar o teu planejamento, e vai te dar orientação real do mercado. Porque hoje eu basicamente visto a camiseta da minha empresa para entregar o meu propósito, para entregar o meu trabalho. Eu não estou favorecendo nenhuma outra empresa do mercado ou dando a minha opinião de forma parcial. A ideia é que realmente seja fundamentada em dados. Então, hoje, quando a gente traz essa questão da proteção, a MetLife hoje ela consegue oferecer coberturas pautadas para cirurgias, que seria o quê? Principais cirurgias que vão impactar em relação à continuidade do teu negócio. Então, claro, existe um leque de mais de 200 cirurgias que eles mencionam lá, mas é voltado para a parte neurológica, tem a parte em relação à fratura de membros, né? Tem a parte também voltada à parte de reimplementação de órgãos. Então, tanto um membro que está perdendo uma mão, um pé ou algo nesse sentido, existe um capital que ele vai estar voltado para isso. Por quê? Diante de uma situação dessa, o risco, as condições onde você está inserido, são proporções muito maiores, tanto em relação ao financeiro, porque hoje, se tu acontece alguma coisa, né, e tu precisa de um capital para cirurgia, mesmo que tu tenha um plano de saúde, tem que ficar lá 3 meses afastado, porque quebrou um braço ou algo nesse sentido, Uhum. a ideia é que tu tenha um amparo financeiro para isso. Então, tem esse capital para cirurgias, porque é pautado realmente para essas condições adversas, tanto de acidente quanto doença. Fora que, às vezes relacionado a uma pressão alta, uma hipertensão, também existem coberturas para essa parte. Então, a parte voltada para cirurgias realmente é para Deixa isso. eu te perguntar, para rim tem Claro. alguma coisa? Para rim, tem. Só que daí não está ligado, por exemplo, a doenças convencionais, vamos dizer. Então, uma pedra no rim, por exemplo, Uhum. é algo que infelizmente é convencional. Uma catarata, que é algo que se desenvolve nas pessoas, né? Uhum. E geralmente na velhice acaba acontecendo. É algo mais convencional. Ele está mais ligado, essa questão de cirurgias, a questões que geralmente a gente não pode prever, né? Então, um exemplo, uma gravidez. Não existe nenhum tipo de cobertura das cirurgias para gravidez, mas existe a cobertura para, por exemplo, né? Uma trombose, que eles falam, né? Uma trombose que já é Um um nível problema maior, que ele após. vai perpetuar durante a tua vida. Então, eles dizem que é uma trombose bacteriana, algo nesse sentido, que é algo que vai te impactar de forma contínua, né? Então, a gravidez pode prejudicar isso que vai acabar afetando. Tem uma cobertura para essa questão pautada para cirurgias. Fora essa questão das cirurgias, hoje, quando a gente fala desse planejamento, também tem o quê? Pautada para fratura óssea. Então, basicamente, né? Cada membro do teu corpo ele vai ter um percentual. De acordo com o capital que você vai ter, tu recebe um percentual dentro disso. Então, vamos dar um exemplo, um braço. Às vezes a gente precisa ficar lá 60, 90 dias afastado devido a uma fratura no braço. Porque quebra o braço, mas daí tem a parte da cirurgia, tem a parte da recuperação, tem toda a parte relacionada à fisioterapia. Então, é toda uma situação que acontece ali. E tem uma cobertura pautada para essa questão da fratura do braço. Tá? E deixa eu te perguntar, eu vou fazer meu seguro contigo. Uhum, Aí eu gosto de pilotar minha moto. uhum. Isso encarece o seguro? Não encarece. Olha. Por quê? Hoje, quando a gente vai preencher a DPS, existem riscos que você vai estar inserido. Se você for um piloto amador, que você De basicamente, motocross, né, coisa do assim. motocross, está sempre ativo, sim, vai ser necessário que seja feita uma análise dentro disso. Mas a partir do momento que tu faz a contratação, qual que é o grande diferencial que a gente consegue oferecer? A gente congela pela tua situação de risco. Então, o que você apresentou para a gente até então, tá tudo certo. A gente congela essa situação de risco. Se você acabar virando um piloto profissional, acabar indo Um para a parte de amador. amador, entendeu? Começa a ir Daí para eu tenho essa que questão. atualizar a DPS, Não então. precisa porque ela estará congelada. Porque nós assumimos o seu risco diante daquela Ah, situação. entendi. Porque também não é muito diferente de uma doença que você desenvolve depois. De um acidente que você desenvolve depois. O que a gente não consegue fazer é o pré. Né? Então, se tu Uhum. tiver um acidente, se você já for um piloto profissional, eles vão querer entender melhor esse risco. Agora, a partir do momento que você fez um planejamento, 5, 10, 15, 20 anos, a gente congela a tua idade de risco, que a gente fala. Então, é um diferencial que a gente também consegue trazer para realmente ter essa condição de um plano ajustado de acordo com o teu planejamento completo. Você não vai precisar ajustar daqui 10, 15 anos. Se quiser continuar mais, ainda consegue continuar mais. Perfeito. E Lucas, existe um perfil ideal de empresário para esse tipo de seguro de proteção? Ou até questão de idade também? Nem idade e nem perfil. A verdade é que todo empresário, todo empreendedor, ele precisa ter a proteção financeira. Porque hoje, quando a gente fala de proteção financeira, a gente está falando da mesma construção que ele quer fazer. Então, seja começando numa barbearia, seja começando como pintor, seja começando como motorista, ele tem um objetivo do que ele vai querer lá para frente. E se der algum imprevisto com ele, de um acidente, de uma doença grave, até mesmo uma fratura óssea, pode prejudicar toda essa construção que ele está fazendo. Porque hoje, quando a gente fala dessa construção, a principal pessoa que está por trás dela é o empreendedor,
que gera o ativo e Mesmo que ele não consegue, é uma linha de frente, né? mesmo que ele não seja linha de frente. Porque é Perfeito. ele que vai gerar o ativo, ele que vai estar por trás da empresa e vai conseguir ser o alicerce daquela construção. E se a gente fizer uma comparação muito simples, né? Ele está na base de uma construção de um prédio. Se dá algum problema com a base da construção de um prédio, vai tudo abaixo. Então é uma forma também que eu trago de importância para o meu cliente, para ele entender que ele está por trás de tudo aquilo que ele está construindo. E vou te ser bem sincero, sendo empreendedor ou não sendo empreendedor, porque com a minha experiência, por tudo que eu passei, é importante até para a pessoa hoje que é CLT, da pessoa hoje que não tem uma empresa que está responsável, mas tem uma família e tem uma construção que É, está porque um fazendo. exemplo, né? A pessoa ganha lá 5, 10 mil reais por mês, CLT. Uhum, Se ela tem um problema de saúde, ela vai se encostar pelo INSS, isso vai corresponder o quê? Às vezes 10, 20% da renda dela. Isso dá um exatamente. baque na estrutura familiar, né? E dá muito, tá? Aí eu e minha esposa, a gente passou exatamente por isso. Quando ela teve o diagnóstico de câncer em novembro, logo depois, um mês depois, ela já estava afastada do trabalho. Porque a quimioterapia, precisar fazer o tratamento, precisar cuidar daquele momento, é algo muito delicado. Então, realmente não tem como estar exercendo a função dela dentro da empresa. A gente se afastou pelo INSS e foi tudo digital. Vou ser bem sincero, não foi o mesmo salário, não foi a mesma condição, mas o primeiro pagamento deu certo. Depois daquilo, só começou a dar dor de cabeça. Então, a gente tinha uma renda X, né? Uma Claro, renda, claro. uma despesa Y. O que aconteceu? Inverteu os papéis. A gente começou a ter uma renda menor porque ela precisou se afastar, não tinha benefício, não tinha nada nesse sentido, e a despesa aumentou, porque daí tinha que levar ela na quimioterapia, tinha as obrigações, remédio, responsabilidade, advogado, tinha coisas que a gente precisava resolver, sabe? Uhum. Então tudo ia saindo no nosso bolso, infelizmente. Então, diante desse cenário, até mesmo para a pessoa que não é empreendedora, também existe a possibilidade do CLT, né? Hoje que a gente fala, também fazer esse Eu acho planejamento. importante a gente deixar claro que da importância disso, cara, Uhum. porque a gente não sabe o dia de amanhã, A né? gente E não mesmo sabe. que a gente tem muita gente que gosta de viver, né? Viver o Uhum. hoje, né? Eu tenho muito perfil de pensar no amanhã, né? A gente tem que viver o hoje, a gente está aqui presente, Com certeza. mas o amanhã é logo ali, né? Exato. Então assim, o amanhã chega e aí, tu não se preveniu, tu não, E a única certeza que a gente tem nessa vida é que um dia a gente vai partir dessa vida, né? não é bem E isso. infelizmente a gente vai deixar herança, a gente vai deixar filhos, a gente vai deixar toda uma história para trás, toda uma construção. Então hoje, se a gente deixa essa construção para trás, o que a gente quer? A gente quer que ela continue, que ela se perpetue. Que o nome Fortes Contabilidade, Pedroso Financial, uma empresa, realmente eles continuem dentro do mercado. Porque tudo aquilo que a gente constrói com valor. Então é importante que se der algum problema com a gente, quem fica no nosso lugar consiga conduzir tudo isso, para que possa levar o nosso propósito. Porque ele me explicou um pouco do teu trabalho, hoje o teu trabalho ele também entrega um propósito, assim como o meu também entrega. Porque eu acho que isso hoje é o diferencial de todo o negócio. A Uhum. gente não entregar apenas preço. Porque preço a gente tem um catálogo enorme, né? Na Isso, internet. Agora, quando a gente entrega valor para o cliente, quando a gente entrega algo personalizado, algo voltado à realidade dele, existe um valor naquilo. Então é diferente hoje quando a gente fala do nosso nome, quando a gente fala do nosso negócio. Porque ele entrega um propósito e a gente quer que isso ainda continue acontecendo. perfeito. E que tipo de empresário tu entende assim que ainda não está pronto para o seguro Olha, minha financeiro? percepção, empresário que ainda não começou a empreender. Por quê? Começou a empreender, precisa ter a proteção financeira. Seja no curto prazo, médio prazo ou longo prazo. Porque a partir do momento que a gente coloca o pé no mundo, né, a gente coloca o pé nesse mundo de empreender, né, a gente sabe que é um desafio diário. E a gente sabe que se a gente não tiver na nossa empresa, se a gente não tiver no nosso negócio, não vai dar certo. E às vezes empresas de sucesso podem ter tido problema porque começaram a construir tudo isso e tiveram imprevistos com os sócios que estavam por trás dessa empresa. E Uhum. daí tiveram que se retirar, não conseguiram dar continuidade no trabalho dela, e assim, às vezes acabou perdendo uma ideia de sucesso. Então é importante que começou a empreender, começou a pensar no futuro, a construir aquilo, já esteja protegido. Porque quando a gente compra o carro, não importa se a gente comprou ele há um dia, um mês ou um ano, a gente já vai lá e faz a proteção desse carro. Então aquilo que a gente está construindo é a mesma analogia, a mesma comparação. Nós estamos construindo algo e a gente vê essa construção como um diamante, algo que vai ter muito valor para nós. E Uhum. se a gente não levar esse planejamento com seriedade, pode acabar que esse diamante não vai durar muito tempo. Não, eu acho que a gente só deixa mais o diamante mais brilhoso porque assim é a questão do propósito. Quando a gente tem Uhum, podemos dizer que ela brilha muito mais, né? Ela uhum, dá muito mais. Eu vejo aqui quando no escritório, quando eu decidi abrir o escritório, aí eu botei um propósito para mim que eu queria ajudar empresários, né? E a coisa fluiu, a coisa aconteceu com muito mais naturalidade, sim. sabe? Então eu vejo Porque. que tu tá no caminho, cara. Uhum, Eu vejo tu ajudando muita gente, tá? sim. E a ideia é o que eu quero proporcionar. Perfeito. Claro que quando a gente fala do meu trabalho, né? Infelizmente eu não gosto de pagar o benefício, porque são situações onde a pessoa está passando por uma dificuldade. Mas me deixa muito contente saber que diante daquela dificuldade, ela teve algo que pôde ajudar a manter toda a estrutura dela.
Porque eu tive esse impacto financeiro, eu sei como é isso. E ter uma pessoa por trás para pelo menos poder lidar com essa situação já muda 50%. Não, eu diria que muito mais, tá? É, Muito mais. é Porque que. às vezes, dependendo da situação ali, a pessoa Uhum, tá muito cabisbaixa, a pessoa já não começa a raciocinar, a pensar em tudo, uhum. né? Então, quando vem você ali para dar toda essa, De né, forma racional, isso, realmente tentando entender e indo ajudar, atrás. assim, é aquela coisa de ter um ombro amigo, Uhum, basicamente, né? De ter exatamente. um braço, um braço esquerdo ali te ajudando, né? Uhum, Um braço direito, que seja, do teu lado, te instruindo, né? E te auxiliando, porque assim, ninguém quer passar por uma situação, mas se tens alguém no hospital, estás pensando só no bem-estar da pessoa lá dentro e tem que levar roupa, tem que levar isso, tem que levar os mantimentos, né? exato. E se tu tens filho, tu não consegue pensar na empresa, tu não consegue Uhum. pensar em conta para pagar. O financeiro não é tua Não, não, preocupação naquele é momento, bem isso mesmo, é isso que eu né? quis dizer. Não é O aquela financeiro é a preocupação. última situação que tu Exatamente. vai Só pensar. que a gente sabe Só que que quando depois. falta, né? É, Quando tu for passar o cartão, que aí não esse. tem, ali é que E começa. assim, vou te dizer, tendo cartão de crédito ou não tendo cartão de crédito, as situações ainda são as mesmas. Por quê? O empresário que tiver dinheiro e o empresário que não tiver dinheiro, os dois vão ter uma necessidade naquele momento. Porque o empresário que tem dinheiro, ele pode ter patrimônio, pode ter diversos recursos que ele possa recorrer para poder garantir aquilo. Só que na verdade vão ser recursos que ele construiu durante 5, 10, 15 anos. E a gente não quer tirar esse imobilizado que tem depois de tanto suor, depois de tudo que construiu. Então ele também entra para esse empresário para ele não precisar fazer uma liquidez do patrimônio, para ele não ter estresse naquele momento. E a pessoa que não tem, claro, ajuda muito, né, diante daquela situação. E hoje, quando a gente fala, então, dessa questão da produção financeira, realmente entregar um propósito, até o meu trabalho, ele permite que eu esteja mais próximo do meu cliente, garantindo que aquele momento que ele vai estar passando a dificuldade, a gente consiga lidar da forma mais clara e rápida possível. Porque hoje o meu planejamento ele é só voltado para a proteção financeira. Então vamos dar um exemplo. A hora que teu carro bate, tu liga direto pro corretor. Porque dele já vai resolver tudo, já vai pedir placa, dá continuidade então no trabalho. E essa é a ideia. Quando tiver uma dificuldade, tiver um imprevisto de uma doença, um acidente, vai precisar de um valor para cirurgia, eu consiga prestar esse mesmo serviço. Vai me ligar, independente de como tiver a minha agenda, eu vou lá estar para resolver. Porque daí, querendo ou não, não estarei ligado a outros serviços, não estarei preso a outros serviços. Então, o meu trabalho ele entrega muito mais do que só o propósito. Ele entrega esse valor que, diante daquela dificuldade que tu vai ter ali, além de eu conseguir te ajudar, vai ser rápido, vai ser prático. Não vai ser igual ao INSS, que talvez tu tenha uma dor de cabeça, que tu tenha que mandar lá um regulamento. Não, e agora tem uma nova atualização do INSS que você vai ter que fazer perícia uma vez por mês. Uhum. Né? Então, tu imagina lá, doente, tendo que se apresentar uma vez por mês para tu ter o benefício E é que é complicado. direito para ti, né? E é complicado. Minha esposa, qualquer coisa que a gente precisava fazer fora de casa, era complicadíssimo, porque daí pega a pessoa, tem que pegar o que necessita ali em relação ao remédio, organiza isso, organiza aquilo. Às vezes tá com um mal-estar, às vezes não tá tão motivada. Enfim, fazer esse deslocamento só para uma Não, perícia, sabe? Então, assim, é aquela coisa, mas vale ter a proteção para não precisar passar por isso. Para realmente perfeito. poder manter a dignidade da pessoa diante daquela situação. Quanto a contabilidade organizada pode ajudar no planejamento financeiro? Olha, ela ajuda e muito, tá? E muito. Por quê? Quando a gente tem uma direção, uma forma mais clara, né, para onde que a gente está indo, qual o caminho que nós estamos tomando, o que eu quero fazer daqui 5, 10, 15 anos, quando a gente vai conversar com o potencial cliente, fica tudo mais claro para ele. Porque ele também entende qual que vai ser a direção que ele vai precisar tomar e como que está aquela realidade dele. Porque hoje, se a gente não tem organização na nossa vida financeira, a gente sabe que vira uma bola de neve. Né? Uhum. Então, a contabilidade ela é fundamental para esse processo, para essa tomada de decisão. São poucos clientes que envolvem a contabilidade, mas os que têm um acompanhamento já sabem da sua realidade financeira, já sabem quais passos pode tomar. É difícil, às vezes, se ele tem uma boa relação com a contabilidade, que eles também já não tenham instruído sobre isso. Uhum. Falado da responsabilidade dele, né? Porque ele não está em todo o Tu planejamento pode ter certeza que a financeiro. partir de agora, toda a minha reunião com o cliente, eu vou estar falando sobre esse seguro patrimonial, seguro Uhum, financeiro, né? com certeza. Que você pode estar Uhum, ajudando os meus clientes, tá? Porque eu acho de suma importância. sim. E eles podem não ter o planejamento da empresa deles, Uhum. de 5 ou próximo ano, né? Projeção com essa reforma tributária para o ano que vem. O que Mas esperar, né? o que esperar, mas eles precisam ter um planejamento para a vida deles, Sim. né? E todo mundo, né? A gente sabe que hoje, quando a gente olha para o mercado do Brasil, a proteção financeira ela tem um potencial enorme. Porque nós estamos num processo que a nossa geração, querendo ou não, ela vai acabar sendo impactada, que é a famosa aposentadoria. Chegar lá aos 60, 65 anos, a gente não sabe o que vai acontecer, se a gente vai receber um salário mínimo ou se a gente vai receber, né? Porque Uhum. existe o risco de a gente não receber nada e Eu considero, né, e eu me planejo para que eu não vou receber nada. é, Então, o que vier é lucro, é lucro. sabe? Exatamente. Basicamente é isso. Exatamente. Esse é o meu planejamento futuro. É não Isso. contar com o INSS. Se vier,
ok, obrigado, mas Uhum. Senão, eu já vou ter meu planejamento feito ali, né? bem De isso. acordo com a necessidade. Então, hoje, quando a gente fala Então, desse hoje tu planejamento. consegue também estar instruindo a pessoa com esse teu seguro financeiro, né, a Uhum. proteção financeira, instruir ele para um planejamento e aposentado, isso, Previdenciário, previdenciário futuro. pensionista, com certeza, tá? Consigo fazer uma orientação para ele, porque hoje, além de eu ser especialista em proteção financeira, eu tenho CPA 20, sou bacharel em administração financeira, atuo mais de 10 anos no mercado financeiro, então eu tenho conhecimento para poder orientá-lo em relação ao planejamento dele. E quando a gente fala dessa consultoria, basicamente dessa conversa que eu tenho com o cliente, né, e orientação, eu sempre entrego a minha consultoria de forma gratuita. E consultoria de forma geral, se ele precisar de ajuda para fazer um planejamento, eu ajudo, porque isso também vai beneficiar o planejamento que eu desejo oferecer para ele. Se for necessário que eu faça um planejamento mais a fundo, também consigo auxiliar. Se precisar de alguma dica, de alguma informação em relação ao mercado, também consigo orientar. Seja às vezes pautado realmente para algo econômico, algo da bolsa de valores ou algo nesse sentido, né? Enfim, no Uhum. mercado financeiro, ou às vezes até mesmo na decisão de um cartão de crédito, onde seria mais favorável. E como a gente hoje tem experiência, é importante que a pessoa tenha dominância sobre aquilo que ela está falando. Então, não só voltado realmente a ser para a parte de proteção financeira, mas entregar um planejamento completo. Então, eu consigo entregar esse planejamento em relação ao que ele deseja para o futuro, consigo auxiliá-lo. Dentro da proteção financeira, a gente tem produtos que são resgatáveis, então tem como tu fazer um complemento na tua aposentadoria, vai ter um reajuste de inflação, mais X% fixo que a companhia paga daí durante o ano, mas é um reajuste para manter o teu valor atualizado, o teu poder de compra, que a gente Uhum. fala que é inflação. E depois, quando for resgatar, faz um complemento na Previdência. Então, consigo entregar tudo isso dentro da consultoria e entregar um planejamento completo para ele Porra, perfeito. Bem também. bacana. Sim. E deixa eu perguntar, que conselho você daria para um empresário que quer crescer com segurança? Faça um planejamento completo. Sempre tenha um planejamento completo em relação ao que você deseja para o seu futuro. Porque hoje, quando a gente fala de um planejamento completo, a gente não está falando só sobre o que você quer para sua empresa, mas o que você quer garantir para o seu futuro. Então, imprevistos, infelizmente, todo mundo tem. A gente faz o seguro do carro porque a gente não quer bater o carro, mas a gente sabe que isso pode acontecer. Então, hoje, quando a gente fala da proteção financeira, é a mesma situação. A gente faz a proteção financeira garantindo os imprevistos, para que se der algum problema, essa construção que ele está fazendo, ela seja sólida e sustentável. E protegendo o principal ativo da empresa. Então, realmente colocando um valor enquanto É, que a mas gente vale, sim, né? mas eu entendo assim, ó, hoje tu faz o seguro do carro, tu tens ali teu carro segurado por um ano, Uhum. depois aquele dinheiro, né, Não se volta. perdeu. Exatamente. Agora, contigo, fazendo um seguro, né, Uhum. financeiro contigo, a gente consegue, o valor que tu está investindo mês a mês, Uhum. você não quer se machucar, você não quer ter nenhuma doença. Então, automaticamente, lá no futuro, para tua aposentadoria, pra uma, né? Uhum. Então, assim, as pessoas, eu como contador, eu posso dizer que isso deixa de ser um custo, né, Uhum. para ser um investimento. Exatamente. É a E pessoa é, investir nela mesma, exato. né? É um investimento nela mesma. É garantindo o futuro dela. Porque pessoas de sucesso, hoje, quando a gente olha no cenário em geral, eles têm a proteção financeira deles também. Porque as responsabilidades deles são altas. Então, hoje, quando a gente fala desse planejamento completo, a gente tem duas formas que a gente pode seguir. Pode seguir só com a proteção, ou pode seguir com um planejamento resgatável. Que daí, realmente, é o que vale mais a pena, porque o teu recurso, onde tu vai estar contribuindo ali, tu vai ter um retorno depois. Então, como tu falou, não vai só simplesmente pagar, vai ser uma via de mão dupla. Ambos estarão ganhando em relação a esse planejamento. E claro, se der algum problema contigo, existe um lucro dentro desse negócio. Tu vai acabar tendo, porque o valor que tu vai pagar, o retorno que tu vai ter, ele realmente vai se Não, equiparar aí ao que tu e vai ter nada se investido. paga ao cara deitar a cabeça no travesseiro e tá tranquilo, Exatamente. Poder né? deitar sabendo que se der algum problema contigo amanhã, a tua empresa, a tua família, ela vai estar protegida. Tudo aquilo que você construiu vai se perpetuar. Então, hoje, quando a gente fala da cultura do Brasil, infelizmente, a gente ainda tem uma cultura que é muito relutante, que acha que seguro de vida é só para quando vem faltar, e que eu não vou deixar nada para ninguém, e que tudo que eu Uhum. construir, cada um vai ter que construir sozinho. E a gente tem essa questão da proteção financeira que está começando dentro do mercado. E basicamente é o mesmo produto, só que formas diferentes de trabalhar. Então, hoje, quando a gente fala proteção financeira, a gente faz uma comparação de forma simples, né? Lá nos Estados Unidos, hoje, 70% dos aposentados têm sucesso financeiro. Por quê? Não tem nada que o governo acabe influenciando, INSS, relação a FGTS, seguro-desemprego, algo nesse sentido. E hoje, quando a gente traz para essa realidade do Brasil, dados que o próprio BNDES nos oferece, apenas 1% dos aposentados têm sucesso financeiro. Por Meu quê? Deus. A gente depende muito do governo, a Então gente não eu, tem então eu poder de posso emprego. me candidatar em 100% no futuro. Pode se candidatar a 100% no futuro. É Exatamente. muito, E muito se der pouco. algum problema contigo, a tua empresa ela vai continuar. Tu vai ter recursos suficientes para poder bancar tudo que for necessário Eu naquele vou momento. confidenciar para ti que é, todos os dias quando eu acordo, Deus está comigo, está Uhum. presente constantemente. Mas a solução que tu me trouxe me deu assim ó, uma paz
de espírito que é muito uma tranquilidade assim para mim conseguir Continuar desenvolver, o dar continuidade, negócio, sabe? saber que se der algum problema contigo, a tua família ela vai estar amparada, né? Uhum. E que não é uma dor de todos. O momento que se der algum problema, enfim, a gente tem medos universais, né? É, eu acho que vai muito de cada um. Eu sou muito daquele que assim, eu não gosto de incomodar hoje, e se eu faltar também não quero incomodar ninguém. Uhum. Então, por isso mesmo Que a é gente, assumir as suas isso responsabilidades. mesmo, né? Exatamente. E esse passo para a proteção financeira é exatamente isso. Se assumir as suas responsabilidades. As pessoas que você está responsável, né? A empresa onde você tem responsabilidade e o futuro desses dois. Então é um peso grande quando a gente Claro. coloca na balança, É, né? as pessoas têm que entender que quando a pessoa tem uma empresa, né, e se a pessoa ali tem 10 funcionários, são 10 famílias que Uhum. dependem dali. Exato. Né? Então, assim, às vezes a pessoa, a pessoa que tem uma empresa, né, ela tem ali seus funcionários, ela não pode olhar só para o próprio umbigo. Uhum. Né? Ela tem que entender que são 10 famílias sustentadas pela empresa da pessoa. Isso aí. Então, quando ela faltar, não é só a família dela que vai sentir falta. São esses 10 funcionários que ficarão, às vezes, né, então, Desamparados, a empresa vai desamparados. ser prejudicada. E assim, fazer a proteção financeira, por quem está por trás da empresa, é um ato de amor. Vou ser bem sincero. Porque ou tu ama muito o teu negócio, ou tu ama muito a tua família, ou você pelo menos se ama muito porque tu sabe tudo aquilo que tu vai construir e o valor que você tem diante de toda essa construção. Então, é um ato de amor hoje quando a gente fala que é pensar realmente na nossa família, é pensar no nosso futuro. Porque, culturalmente falando, a gente não tem isso intrínseco na gente. Uhum. E a nossa realidade, infelizmente, está influenciando e muito para a gente mudar essa questão. Então, de ter um planejamento, tanto de previdência quanto em relação à proteção financeira, ou até outros planejamentos pautados realmente de carreira, né, que antes era o que a gente estava conversando, entrava numa empresa, ficava 20 anos nessa empresa, se aposentava na empresa. A gente está mudando também esse cenário. Hoje as pessoas têm oportunidades em outras empresas, pensam no futuro, pensam em longevidade, também pensam em saúde. Uhum. Então tudo isso também faz parte desse planejamento hoje quando a gente fala e está Mas, começando a mudar. e eu entendo assim, ó, você com o teu propósito, eu com o meu, a gente vai conseguir atingir mais pessoas. Com Tá? certeza. Trazer, eu acho que foi belíssima ali a tua colocação do amor, Uhum. entende? Então acho que tu tá no caminho, eu acho que tu vai conseguir atingir muito mais pessoas, Ah, com tá? certeza nós, né? Eu Sem digo dúvida. nós. E essa é a questão de propósito hoje que a gente fala. Se a gente não tem um propósito no nosso negócio, não tem um propósito no nosso dia a dia, basicamente a gente não entende o porquê que a gente está fazendo aquilo, né? Então esse propósito ele é fundamental no nosso negócio. Ele é fundamental. E vamos lá em propósito, né? A gente é membro do BNI, Uhum. né? Então, assim, quem hoje no BNI seria um parceiro estratégico ideal para ti? Voltado para o meu negócio, todos. Hoje eu não vejo nenhum tipo de limitação ou Nicho de algo, mercado, ou nicho enfim. de mercado. Porque são empreendedores, são pessoas que estão fazendo seu negócio crescer, são pessoas que estão motivadas para que aquilo dê certo. Então, é o perfil ideal para realmente eu ter uma parceria de negócio. Realmente no ganha-ganha. Porque o meu negócio também, ele depende muito de outras parcerias que eu preciso com outras pessoas, sejam em outros escritórios, ou seja em outro tipo de negócio. Então, a gente poder fazer esse ganha-ganha, eu acho que ele é fundamental hoje. Porque a verdade é que a gente consegue crescer sozinho, só que é muito mais difícil. Se a Uhum. gente cresce com um propósito com outras pessoas, o valor que aquilo vai ter vai ser muito maior e vai nos dar uma motivação muito maior. Então hoje o BNI ele consegue oferecer esse tipo de parceria, né? E eu vejo que eu não tenho limitações em relação a quem eu posso trabalhar ou algo nesse sentido. Não, com toda certeza tu tens um parceiro aqui que vai poder te ajudar, Idem, né? É um ganha-ganha, com toda sempre como eu certeza. falei. Sempre como eu falei. E por onde as pessoas podem conhecer o teu trabalho? Então, depois eu vou compartilhar aqui o meu Instagram, vou compartilhar o meu número se necessário, mas podem estar entrando em contato comigo, a gente faz uma conversa, eu entendo melhor da realidade, explico como que funciona a proteção financeira, vejo o perfil da pessoa e aí posso estar explicando um pouco que ficaria melhor no planejamento dela. Show de bola. Quero te agradecer, Lucas, por trazer com clareza sobre esse tema, né? Que muitos empregados deixam para depois. Esse foi mais um a um com o Doutor Contábil Podcast, conectando empresários, proteção e decisões mais inteligentes. Então, se você é empresário e ama o seu negócio, ama a sua família, contate o Lucas, que ele vai te instruir da melhor maneira possível. Um forte abraço. Forte abraço e muito obrigado aí pela oportunidade, Bruno. Valeu, meu caro. Agradeço, Tamo tá? junto.